Nesse nosso caso de hoje, uma família perdeu completamente o contato com todo mundo, então alguns familiares avisaram a polícia, eles foram até a casa dessa família e eles encontraram uma cena perturbadora. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, alguns que ainda não foram resolvidos. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Em 2017, a família Toth se mudou de Connecticut para Celebration, na Flórida, uma comunidade desenvolvida pela The Walt Disney Company. Na época, Anthony trabalhava como fisioterapeuta. Sua esposa Megan era uma dona de casa que dava aulas em casa para seus 3 filhos, Alec, Tyler e Zoe. O casal se conheceu na faculdade e mais tarde se casaram. Eles trabalharam juntos em uma clínica de fisioterapia compartilhada que eles possuíam. Depois que seus filhos nasceram, Megan se tornou uma dona de casa, enquanto Anthony administrava a clínica. Quando criança, Anthony passou por um episódio muito traumático. Seu pai, Robert Toth, foi preso em julho de 1980 e foi acusado de contratar um de seus ex-alunos para atirar e matar sua esposa, Loretta, para ficar com sua amante. Anthony tinha apenas 4 anos na época e testemunhou o ataque à sua mãe. O assassino, que foi ordenado a não machucar ninguém além de Loretta, não machucou o Anthony. Loretta, felizmente, sobreviveu à bala e se casou novamente mais tarde, enquanto Robert foi para a prisão. Agora adulto e com sua família, Anthony e os demais eram bem conhecidos pelos seus vizinhos em Connecticut, e seus filhos gostavam de artes e música. Anthony frequentemente era voluntário para ser treinador de futebol juvenil e também trabalhava com crianças que tinham algum problema. Em 2017, Megan contraiu a doença de Lyme após uma picada de carrapato durante uma viagem à Disney. Ela então sofreu de crises de depressão e se tornou mais reservada e isolada. Mesmo morando agora na Flórida, Anthony continuou trabalhando em Connecticut, na clínica, e visitava a família semanalmente. Mas na nova cidade, as coisas ficaram diferentes na família. Como eu disse antes, a família se envolvia ali muito com os vizinhos, era uma família bem sociável, mas agora na Flórida eles eram bem diferentes. Eles eram bem restritos, assim, quase não falavam com seus amigos e aos poucos a gente percebeu alguns problemas na família. Nas redes sociais eles tinham uma vida completamente diferente do que eles estavam vivendo naquele momento. Os pais sempre postavam fotos, felizes com a sua família, mas a realidade deles era bem diferente. Embora o negócio de fisioterapia de Anthony parecesse bem sucedido, na verdade era fraudulento. Durante anos ele via cobrando de empresas privadas de seguro de saúde por centenas de horas de atendimento que ele nunca realmente forneceu. No total, ele recebeu aproximadamente $130 mil em contas fraudulentas e logo chamou a atenção de investigadores federais. Uma investigação se seguiu que revelou que Anthony estava usando o dinheiro para pagar a casa da família em Celebration, bem como viagens para a Disney. Anthony conseguiu empréstimos adicionais de empresas da cidade de Nova York, que o processaram por falta de pagamento. Anthony tinha mais de 100 mil em dívidas nesse momento. Em novembro de 2019, agentes federais o entrevistaram e revistaram seu escritório. Ele inicialmente manteve sua inocência com os investigadores, mas logo cedeu e admitiu a fraude. Os investigadores acreditavam que Megan e as crianças não tinham ideia do que estava acontecendo, pois não estavam envolvidas no negócio. Na época, ele disse a eles que pretendia se declarar culpado e que encontraria um advogado, mas em dezembro, Anthony cortou a comunicação com os investigadores. Um pouco depois do Natal, a família cortou total relações com todos os membros da família e amigos. Alguns parentes ficaram muito preocupados que
A família não estava mais respondendo as mensagens, não ligava, não acontecia nada e eles moravam em outro estado. Então eles conseguiram entrar em contato com as autoridades da Flórida, contaram o que estava acontecendo e disseram que a última notícia que tiveram ali da família foi ali mais ou menos no Natal e que eles estavam muito doentes. Então é claro que os familiares estavam muito preocupados. Gostaria de saber se alguém pode fazer uma visita de bem-estar ao meu irmão e à família dele, disse a irmã de Anthony, Chrissy Caplet, ao despachantes. Eles estão muito doentes já provavelmente há 1,5 semanas e não consigo falar com eles. Após atender a essa ligação, as autoridades visitaram a casa da família Todt várias vezes para ver como eles estavam. Foi só no início de janeiro que eles finalmente forçaram a entrada para descobrir o que estava acontecendo. As autoridades visitaram a casa dos Todts em 13 de janeiro de 2020 para entregar a Anthony o mandado de prisão por fraude. Lá, encontraram a porta destrancada e um cheiro podre dentro da casa. Ao ouvir o barulho dos policiais, Anthony apareceu nas escadas. Ele parecia fraco e abalado. Ele disse à polícia que sua esposa estava dormindo lá em cima e até gritou o nome dela, mas ela não estava dormindo. Quando os policiais revistaram a casa, encontraram Megan, seus 3 filhos e o cachorro da família. Eles estavam deitados no quarto principal, enrolados em cobertores. Eles estavam mortos, e suas mortes não foram recentes. Como as autoridades já imaginavam, um legista logo determinou que os Todts já estavam mortos há pelo menos algumas semanas, quando foram descobertos. Eles tinham níveis tóxicos de difenidramina em seus sistemas, e Alec, Tyler e Megan tinham ferimentos de faca. Eles estavam tão gravemente decompostos que as autoridades não conseguiram determinar a causa exata da morte. Anthony admitiu ter tomado difenidramina, que é o antihistamínico, e fez comentários sobre automutilação, levando as autoridades a interná-lo para tratamento. Ele também confessou os assassinatos e descreveu claramente como os cometeu. Em uma entrevista gravada com os detetives, Anthony afirmou que ele e sua esposa ficaram recentemente obcecados em alcançar a salvação após assistirem a vídeos prevendo um apocalipse. De acordo com Anthony, ele e Megan fizeram um pacto para matar toda a família e depois cometer suicídio para salvar suas almas. Enquanto falava sobre alcançar sua salvação, Anthony também afirmou que quando ele e sua esposa falaram com seus filhos sobre a necessidade de cruzar para o outro lado, seus filhos disseram: "Não queremos que vocês morram, queremos morrer com vocês." Em sua confissão gravada, ele descreveu como matou sua filha mais nova, Zoe, de 4 anos, primeiro. Ele entrou no quarto dela enquanto ela dormia, sentou-se com ela por um tempo e então rolou por cima dela para sufocá-la. "Eu precisava salvar a alma dela", ele disse aos detetives. "Eu queria que ela estivesse conosco." Ele então se virou para seu filho Alec, sufocando-o e o esfaqueando, antes de ir para a sala de jogos, onde Tyler estava dormindo, e fazer o mesmo com ele. Anthony alegou que Megan se esfaqueou, mas não conseguiu realmente acabar com sua vida, então Anthony a sufocou com um travesseiro. Ele também matou o cachorro da família. Depois que Anthony terminou de matar toda a sua família, ele os levou para o quarto principal, onde passou a viver com seus corpos em decomposição por semanas. Ele disse aos detetives que tentou suicídio de várias maneiras depois que sua família morreu, mas que ele tinha se acovardado de usar uma faca. Mas em pouco tempo, Anthony mudaria completamente sua história, colocando a culpa pelos assassinatos somente em sua esposa Megan. Durante seu julgamento, Anthony disse aos jurados que não se lembrava de suas entrevistas com os detetives. "Meu testemunho hoje é o que falo de que Megan matou meus filhos e se matou", ele declarou. Ele alegou que Megan estava lutando contra a doença de Lyme e ficou gravemente deprimida após sofrer vários abortos espontâneos. Ela estava supostamente tão doente que mal conseguia subir escadas ou cuidar de si mesma. Ela também teria se tornado obcecada com reencarnação. Em seu estado enfraquecido, Anthony alegou que Megan esperava morrer com sua família e reencarnar em uma vida melhor. De acordo com esse novo relato de Anthony, ele chegou em casa em um dia em dezembro e descobriu que Megan havia matado seus filhos. Depois que ele correu para ver como eles estavam e confirmou que eles estavam mortos, ele alegou que viu Megan se esfaquear e morrer bem na frente dele. Mas,
Parentes alegaram que Meghan parecia feliz e saudável na última vez que a viram. Eles não sabiam que ela estava doente ou obcecada com o apocalipse. Ela estava muito doente há 10 anos, mas foi tratada, ficou bem e se recuperou, disse o tio de Meghan, Stuart Pay, em uma entrevista. Toda vez que a via, ela estava muito bem. Nunca houve qualquer indicação que ela fosse frágil ou fraca. Toda essa história de que ela era uma inválida, da qual ele tinha que cuidar dela, não é verdade. Além do mais, se Meghan realmente estava tão fraca, como ela conseguiu matar todos os seus 3 filhos e ainda tirar a própria vida? Acordamos naquela manhã e ela estava sem dor. Estava tudo bem, disse o Anthony no tribunal. Essa é a maior coisa que me afeta. Eu não vi isso chegando, dizendo que ele não tinha percebido que ela faria algo assim com seus filhos. Durante o julgamento, os promotores mostraram ao júri a confissão gravada de Anthony como evidência e que ele próprio havia cometido os assassinatos. Eles alegaram que Anthony queria controlar a vida de seus filhos e a vida de Meghan. Os promotores chamaram a atenção para o fato de que ele estava vivendo com os cadáveres por semanas. Eles também alegaram que nos dias após a morte de sua família, ele usou seus celulares para enviar mensagens para alguns parentes, dizendo que eles estavam se sentindo muito doentes, provavelmente para evitar qualquer suspeita quando não pudessem ser contatados. O réu, em sua entrevista, disse que Meghan e ele tinham um acordo de que todos precisavam morrer para passar para o outro lado juntos, disse a promotora Danielle Pinel durante o julgamento. Os familiares das vítimas tiveram a oportunidade de falar antes do início da sentença. Tem sido um pesadelo por 2 anos e meio. Anthony destruiu toda a família ao fazer isso, disse Cynthia Kopko, tia de Meghan e madrinha das crianças. A madrinha disse que tudo o que ela tem são as fotos e lembranças das crianças e de Meghan, de quem ela, claro, sente muita falta. Meghan era a pessoa mais gentil. Ela era muito, muito gentil, cheia de empatia, disse a madrinha. O tio de Meghan acredita que Anthony estava lidando com as dificuldades financeiras e enfrentando uma investigação por fraude, e ele havia tomado essa medida tão drástica. Acho que ele culpou a família por um estilo de vida que ele não conseguia mais manter, disse o tio. Gostaria que ele tivesse ido até eles e dito que eles precisavam viver de acordo com as novas necessidades. A solução dele foi, em vez disso, acabar com tudo. O promotor público abordou as inconsistências entre o que Anthony disse aos detetives em uma entrevista em 2020 e o que ele disse aos jurados em seu depoimento. O promotor diz que ele informou aos detetives no interrogatório inicial que faz muito mais sentido com as evidências, que ele e sua esposa Meghan planejaram matar a família juntos, mas que ele executou os assassinatos. A maneira como o réu descreve ter entrado no quarto de cada criança e matado cada um deles é consistente com todas as evidências encontradas na cena, disse o promotor. No depoimento para o júri, ele contou uma história diferente, dizendo que Meghan foi quem matou as crianças e a si mesma. Ele disse em sua entrevista inicial, provavelmente estava tentando encobri-la. Há buracos, há lacunas e há dúvidas razoáveis, disse a defesa. Seu testemunho é que Meghan fez tudo. Ele não estava agindo sob a orientação dela, ele não estava agindo com ela. Ele chegou em casa e viu seus filhos mortos. Sua esposa estava viva, mas estava morrendo. Esfaqueou-se na frente dele e tudo mais. As evidências no testemunho não foram capazes de provar, além de qualquer dúvida razoável, de que foi ele que fez essas coisas, disse a defesa. Em abril de 2022, o júri considerou Anthony Todt culpado de assassinato em primeiro grau pelos assassinatos de sua esposa e 3 filhos. Chamando Anthony de destruidor de mundos, o juiz Kate Carsten o sentenciou a 4 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelos assassinatos, além de mais um ano por crueldade animal. Anthony dirigiu-se ao tribunal após o veredito ter sido proferido e disse: "Eu mantenho a minha inocência. Eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos. Eu não estava lá na noite em que meus filhos morreram", disse ele. Meghan tinha 42 anos quando foi morta pelo próprio marido. Seus filhos no momento estavam com 13, 11 e 4 anos quando foram mortos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que o que mais parece verdade é aquela primeira declaração que ele deu, que ele e a esposa acreditavam no apocalipse e acreditavam que tinham que tirar a vida um do outro ali
para que pudessem fazer a passagem. Foi assim que ele explicou. Mas acho que ele acabou ficando com medo de tirar a própria vida e tirou a vida só dos seus filhos e da sua esposa. Então é um caso terrível mesmo. Então, como a gente viu aqui, ele vai ficar na prisão até o último dia de sua vida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.